Boa noite, meus amigos. Estamos aqui prestes a começar a nossa terceira live, hoje com o Dr. Antônio Gonçalves, ortodontista, especialista em dentística. Vai ser bem interessante. A gente tem vários casos juntos. Vou convidar aqui o nosso amigo para se juntar a nós aqui a live. Antônio. Vamos esperar o Dr. Antônio aí confirmar a solicitação. Oi, mãe. Já tá por aí? Fica aí que tem uns casos bonitinhos hoje. Só aguardando aí o Dr. Antônio aceitar o convite. Já mandei para ele lá. Dr. Antônio não está conseguindo. Só um minuto. Vamos de novo. Solicitação. Grande Bruno. Sei, vão marcando aí todo mundo. Ô, Mafê. E aí, Maria? Hoje tem uns casos bonitos aqui, Maria, para ver também. Um abração. A tua live hoje faz sucesso, viu, Maria Fernanda? Deixa eu dar um toque aqui no Dr. Antônio. Não sei o que está acontecendo. Que ele não está conseguindo, aguardando só ele aceitar o convite. Vamos lá. Ah, eu vi que estava lá. Grande Alex. Amigo Tom Cruise. Tom Cruise credo. Grande Jorge, meu amigo. Você vai ser escalado para a próxima semana de live, hein? Entrou aqui, já estou convidando. Você também tem uns casos muito interessantes. Olha lá, doutor Antônio entrou. Vamos só esperar ele aceitar o convite aí. É isso aí. Não está conseguindo aí, doutor Antônio, aceitar o convite? Não está conseguindo. Espera lá. Vou mandar de novo aqui, doutor Antônio. Pronto, Aê, deu certo? show de bola. Já estava ficando preocupado, meu. Deu certo. É Tô porque brincando. eu tava lá no feed, aí lá não apareceu nenhum Ah, nada não. Mas entendi. quando eu entrei no teu vídeo, aí Entendi, apareceu entendi. aí. Show de Beleza? bola, cara. Como é que E aí, meu tá? amigo? Tá no Tudo dia, bem? terminando o dia de luta aí?
Cara, ainda estou por aqui ainda. Tá certo, é isso aí, é É isso aí, assim meu amigo. mesmo, é assim mesmo. Poxa, primeiramente agradecer demais o seu convite. É uma honra e uma grande satisfação participar aí dessa live e mostrar, compartilhar alguns casos aí que a gente fez junto ao longo de alguns anos, né? Eu Alguns estava vendo anos, em algum é, roteiro, acho que foi exatamente. 2015 ou foi 16, se eu não me engano. De lá para cá a gente tem feito Foi, um caso bem bacana. foi por aí E, mesmo. e você é um profissional aí de alto gabarito, então, prazer enorme Eu aí. que agradeço a sua presença aqui na live, na nossa semana da perioestética, olha só. A gente Aham, vai falar de periodontia estética, mas claro que a gente não podia deixar de falar, né, de abordar a interação da dentística, da própria ortodontia, né, isso. com a estética, até porque, né, não existe só estética vermelha, assim como não só existe estética branca, assim como não só existe estética facial, né, que é Isso. a harmonização aí. Então, assim, essa grande interação é muito legal no nosso dia a dia, porque a gente consegue falar do que a gente vive todo dia no consultório, e isso é muito bacana. Exatamente. Então, E acrescentando aí, tem casos onde a gente, complementando, né, as especialidades, digamos assim, a gente melhora um resultado estético. Mas tem casos em que não é uma questão de opção, é uma questão de você tem que fazer certos exato, procedimentos envolvendo aí as nossas várias especialidades. Então, se você hoje em dia não tiver, você não é obrigado a executar tudo. Você não precisa ser um isso, periodontista, ortodontista, implantodontista, mas se você não tiver o conhecimento em cada conhecimento. área, para você, no momento de abordar o paciente, você conseguir estabelecer aí um planejamento Isso, total, né? E daí você ir distribuindo as atividades. Então, se você não tiver essa integração, não tiver uma equipe integrada, você tem um exatamente. resultado final um pouco comprometido. Eu sempre falo para os meus alunos que o grande periodontista, o grande especialista, ele não tem que ser apenas especialista naquele assunto e pronto. Ele tem que ser um bom clínico geral primeiro, né? Então ele Exato. tem que entender da clínica odontológica por inteiro. Por inteiro. Ah, professor, mas eu não gosto de cirurgia. Ah, não, você tem que entender um pouquinho de cirurgia para você conseguir abordar o seu paciente como um todo, né? Você não Exatamente. vai só tratar o terceiro molar do paciente, vai fazer a exodontia do terceiro molar do paciente. Ou você não vai só tratar o canal do paciente, você tem que abordar o paciente de uma forma mais completa. Cada Exatamente. dia que passa, isso está mais exigente dentro do nosso consultório, né? Assim, eu fico muito feliz por você ter aceito o convite, porque eu vejo o seu trabalho, né, diariamente, porque você é uma pessoa que até inspira o meu próprio Instagram, porque você faz uma abordagem muito legal no seu perfil de mostrar tanto para os pacientes quanto para os profissionais o seu dia a dia. Isso eu acho muito importante, né? Dentro do nosso contexto atual de vida via mídia social. Né? E Sim, sim. isso é muito importante. Tem E eu, muitos eu, colegas, eu tem curto muito alunos o que seu fazem isso. Instagram, viu? Acompanha. Aí tem dia que é mais corrida, a gente não consegue estar postando aí. Exato. Porque sabe, Tem para gente dia que postar, não dá, o dia a a dia gente do tem que fazer dentista é geralmente, difícil. a gente tem que fazer geralmente uma boa foto ou um bom vídeo, tem que estar com boa iluminação. Às vezes você Exato. até está com um caso legal, mas o paciente às vezes está com tártaro ali, aí a imagem não fica legal. Então, você, para fazer isso no dia a dia é cansativo. Às vezes termina o atendimento, eu fico 2 horas ali no consultório, olhando, não, isso aqui não ficou Esse legal e vai, tal. esse não vai. Vai, né? Isso aqui é legal para os colegas dentistas, é uma dica, isso aqui é legal para o paciente, serve de alerta, né? Show de Então, bola. é isso Muito aí. bem. Cara, Ah, eu acho que a gente pode ir começando. Deixa eu só dar uma informação bem importante. Que eu lancei o curso online ontem, né? As vendas estão indo bem, graças a Deus, né? Mas a gente ainda tem poucas vagas aham. na questão dos bônus. Eu tinha oferecido uns bônus para os primeiros compradores, né, do curso. Os bônus ainda tem, mas está acabando.
Então, Beleza. Show de quem bola. quiser, passa Sucesso. lá, aproveita e faz a inscrição, aproveita para aprender e vai aproveitar os bônus também, Com lógico, né? certeza. Vocês, só sucesso, viu? Eu já tenho colegas, né? Meu sócio já Já. fez aí tudo e de lá para cá ele tem feito muita coisa bacana também, Que bom, né? eu fico muito Então feliz porque seu xará, né? Seu exatamente, xará, ele é muito bom. Ele tem é, uma visão de estética fenomenal também. Ele é exatamente. Ele muito legal. prova também, ele tem essa de transitar entre várias especialidades, na parte da prótese, da cirurgia, do implante, um Isso, da pouquinho da periodontia. pério. Então, assim, ele não é especialista em tudo, mas ele Mas, entende um isso, pouquinho, ele entende muito de algumas áreas e das outras áreas entende um entendi um pouquinho. pouquinho. Ele, E aí a exatamente. gente, o que não compete a ele, ele passa para mim, o que eu não sei, converso com ele, É e isso assim aí. nós dois a gente troca Essa ideias interação com você. é fundamental dentro de uma clínica. É isso aí. Mas eu Exatamente. vou deixar você à vontade para começar. Pode falar. Eu sei que você preparou uns casos bem legais para mostrar para a gente. Então, eu vou deixar você um pouco à vontade agora. O pessoal que entrar e que tiver alguma pergunta, eu vou ficar de olho aqui, e aí eu faço as perguntas. E quem não quiser fazer a pergunta aqui ao vivo, pode mandar para a gente depois, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Tá bom? Beleza? Na hora. Vamos nessa. Pode mandar Então, bala. como a gente começou falando aí, né? Eu separei alguns casos que a gente fez, que a gente planejou junto, executou, né? E já finalizamos. Alguns ainda não foram finalizados, mas alguns sim. E dentre esses, eu selecionei aqui alguns e eu vou dar a introdução quando chegar na parte da cirurgia, né? Tu deve ter algumas fotos aí que eu acho que eu Tenho, acabei tenho. nem tendo acesso, fotos do procedimento, do Sim, teu sim. planejamento especificamente. Aí tu entra e depois eu complemento mostrando o resultado final aí, beleza? Show. Então Show de bola. deixa eu virar aqui a tela do Vira computador. aí. Pronto, beleza. Vou virar aqui. Deixa eu enquadrar Show de aqui bola. direitinho. Levanta só um pouquinho. Isso. Excelente, excelente. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Isso. Aí tá ótimo. Deixa eu melhorar aqui mais um pouquinho, ficar bem enquadrado. Pronto. Então, vamos lá. Esse caso aqui, o caso de uma paciente adulta, onde é um caso típico, onde a gente teve aí uma abordagem multidisciplinar realmente. Aí tivemos ortodontia, tivemos implante, prótese sobre implante, laminados, a periodontia, né? Então teve endodontia, então teve praticamente tudo aí, né? Então uma paciente aí que virou, além de uma paciente, acabou virando uma amiga e hoje é uma queridíssima lá na nossa clínica. Então, vamos lá. Isso aqui é a foto dela inicial, certo? Como a tela aí fica dividida, fica pequenininha, né? Mas eu aproximei o sorriso aqui. Tem uns comentários aí, eu acho que fica bem na frente do sorriso aí, né, Lucas? Mas É, tá, mas dá mas para, eu acho que o pessoal dá para ver. eu acho que dá para ver. Pronto. Fazer assim que melhora um pouquinho. Pronto. Então, o desejo da paciente, como a grande maioria das que chegam no nosso consultório, é melhorar a harmonia do sorriso, ter um sorriso mais bonito, né? Então, o paciente chega com essa estética e o que é que devemos fazer? Começar a analisar os pontos que nos chamam a atenção. Será se o que incomoda é a cor dos dentes? Será se só um clareamento resolve? Será se é o formato do dente? É a exposição de gengiva? É dente pequeno? Enfim, aí a gente começa a destrinchar o caso, né? Eu gosto muito dessas duas linhas, porque elas revelam muita coisa, né? Essa linha aqui, vou contar com a caneta que fica melhor. Essa linha aqui de baixo é uma linha que acompanha a curvatura do lábio inferior, certo? Então, sempre a gente procura, num padrão estético, deixar a borda dos incisivos tocando essa linha, porque quando o paciente sorri, se a borda dos dentes, dos incisivos premolar, do canino premolares, se elas tocam nessa linha, a gente já tem aí uma boa parte de uma harmonia
do sorriso, certo? Essa outra de cima aqui é uma linha que aí você é um profundo conhecedor, né? Uma linha aí que a gente procura sempre desenhar, fazendo com que os zênites gengivais acompanhem essa linha, né? Então, se a gente tem os zênites gengivais tocando o próximo dessa linha, então a gente tem uma harmonia dos zênites gengivais. O que é que a gente observa aqui? Logo de cara, a distância desse zênite gengival para essa linha está próxima, ok. Quando a gente vem para cá, a gente já vê que tem uma distância já bem significativa, né? Deixando já alguma coisa assimétrica aí. Quando a gente vem para o canino, a mesma coisa, praticamente toca no canino, e aqui uma distância considerável do canino, e assim vai na região de premolares. Então, isso aí, de cara, me chamou uma atenção muito grande, e eu comecei a conversar com o paciente, olha, como é que a gente vai resolver isso? Se a gente for só colocar laminados aqui, coroas, prótese sobre implante, no final vai ficar faltando alguma coisa, a gente não vai conseguir uma estética legal. E aí a gente foi conversando, e aí o que é que a gente tem de resumo aí dos problemas encontrados, né? Então, a gente tem uma desproporção no tamanho e formato dos dentes, ok, isso aí a gente resolve com laminados, com resina, beleza, não seria grandes problemas. Exposição assimétrica de gengiva e dente, ou seja, esse lado aqui mostra mais gengiva do que esse lado. E os dentes, esse lado aqui, eles estão abaixo dessa linha que a gente usa como referência, né? Que é a linha da curvatura aqui do lábio inferior. Então, vê só, desse lado, o canino toca na linha, beleza, está bem posicionado. Desse lado, ele já está uns 2 milímetros abaixo. E a gente vê que tem um plano inclinado aqui. Esse lado, o premolar chega a se esconder aqui pelo lábio do paciente. Você não vê a ponta do premolar. Desse lado aqui a gente vê, apesar de que é uma coroa, mas a gente vê, esse aqui já está abaixo, esse mais abaixo, enfim. Temos aí assimetrias e a gente tem que pensar em como resolver. A inclinação do plano oclusal, como eu falei, deixa eu dar um toque aqui para melhorar aqui. Quando a gente dá um toque aqui, Lucas, ela não... Deixa eu ver se melhora a exposição, né? Não, aí melhorou. Melhorou agora. Melhorou. Então, como eu estava falando, a gente tem essa assimetria aqui de gengiva. Os dentes aqui eles chegam a se esconder aqui debaixo do lábio, ao contrário desse lado aqui. Então, a gente tem uma inclinação do plano oclusal. Então, esse lado aqui está um pouco mais baixo. E ainda tem um outro problema, que é sempre bom a gente observar também, que é a dinâmica labial do paciente. Ou seja, quando ela sorri, esse lado aqui... Deixa eu melhorar aqui novamente. Pronto. Esse lado aqui, do lábio dela, ela puxa mais um pouco. Poxa, e aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou descer esses dentes mais para acompanhar o lábio? Eu vou pensar em uma intervenção na musculatura dela, um botox para diminuir essa atividade muscular, enfim. Vamos ver como resolver isso. Mas que isso é um problema, ela, quando está falando e sorrindo, esse lado sempre puxa um pouco mais do que esse, certo? E isso eu tenho recebido muito, com muita frequência no consultório. Eu tenho até dificuldade na hora de identificar o problema, que às vezes eu faço uma foto, esse lábio está mais aqui, eu faço outra foto, o lábio, ela puxou mais esse lábio, às vezes é esse, e agora também com muitas harmonizações, às vezes coloca, faz um preenchimento aqui, faz botox, mexe em toda essa dinâmica. Então eu estou recentemente eu estou com um caso planejando ele e eu estou com esse problema. O paciente fez esse procedimento aqui, isso está interferindo no meu planejamento. Enfim, isso é uma coisa que a gente deve sempre observar bastante, certo? Então, eu coloquei aqui, eu listei aqui as possíveis soluções, né? Que a gente poderia usar para esse caso. Então, já que ela tem esse lado aqui mais baixo, então ela tem uma simetria esquelética, certo? Então, esse lado aqui da maxila dela desceu mais, ela tem essa assimetria. E para corrigir isso, cirurgia ortognática para correção do plano inclinado, né? Cirurgia, para quem não sabe, é cirurgia feita por um bucomaxilo, em ambiente hospitalar, anestesia geral, em que muitas vezes o paciente, tipo assim, olha, eu faço se for realmente o jeito, mas se tiver outra solução, me dê que eu prefiro, né? Isso, é um receio muito grande que os pacientes têm quanto à cirurgia ortognática, isso é verdade. Isso.
Exatamente. Agora, sim, na minha rotina, na minha experiência, o que é que eu tenho observado? Quando o paciente realmente precisa, eu explicando, juntamente com a equipe, Isso. cirurgia, explicando direitinho, a gente tem conseguido fazer o tratamento sem Ah, problemas, com ok? certeza. Não tem tido problemas. Você Tipo tá assim, entre os melhores cirurgiões do Piauí, rapaz. gentileza sua. Então, o que é que acontece? Então, quando o paciente tem que ir para a cirurgia, né? A equipe nossa lá vai, conversa, explica tudo direitinho, a gente consegue levar para a cirurgia, beleza. Agora, quando tem outra opção, geralmente o paciente quer essa outra opção e é nossa obrigação ter um leque de opções para o paciente, é claro que sempre obedecendo os limites, né, de Isso, cada caso. respeitando as limitações. Exatamente. Você não pode também, eu não quero fazer, vamos dar um jeitinho. Não, jeitinho, muitas vezes, a maioria das vezes não dá certo, não. Certo? Não. Jeitinho, mas brasileiro adora, né? Não, vamos só dar um jeitinho aqui. Não, não dá certo. O paciente não sai satisfeito e o profissional fica frustrado no final nessa onda de dar um jeitinho. Então, uma outra opção proposta foi fazer uma intrusão, sabe-se que ortodonticamente, a gente utilizando uma ancoragem esquelética aqui, nesse caso, com mini placa, que é uma intrusão de todo um bloco posterior, a gente consegue fazer a intrusão, ou seja, subir esses dentes aqui. Beleza, só que aí vem a questão da cirurgia de instalação de mini placa, o paciente já tinha passado pelo tratamento ortodôntico, não quis optar por essa abordagem. Beleza. E aí, então, vamos para uma compensação periodontal e dentária para camuflar essa assimetria esquelética, ou seja, a gente não vai corrigir a simetria esquelética. A gente vai lançar mão de, digamos, artifícios, técnicas para a gente poder dar uma melhorada na inclinação desse plano oclusal. Foi onde, nesse momento, eu entrei em contato contigo, né? Vou até virar aqui um pouquinho. Entrei em contato e eu digo, Lucas, estamos com esse caso aí, e agora? É possível? Tem como a gente fazer uma compensação, tirar mais de um lado, depois o aumento mais dente de outro? Como é que é? E aí foi onde a gente... Esse caso foi bastante desafiador para a gente, porque na época, esse foi, se eu não me engano, esse foi o primeiro, talvez o segundo caso que a gente fez. Acho que foi o primeiro ou o segundo. Foi por volta de 2000. Porque teve o da Ítala, e aí eu não lembro se o da sim. Ítala foi o primeiro, mas foi um dos primeiros casos esse. E na época eu ainda não estava fazendo toda a parte do digital, né? Da correção de sorriso digital. E nesse caso especificamente, a gente precisava ser bem milimétrico, não é? Sim. Eu lembro, eu vou até virar aqui, porque eu tenho o teu planejamento aqui comigo. Pois é, eu coloquei aqui na aula também. Olha lá. Eu coloquei, que eu te coloquei, digo, Lucas, aqui é 0,8 milímetros. Tá aqui o planejamento. Tem local aqui, ó, que eu tinha que tirar 0,7. Olha lá, ó. 0,7. Não era um, não. Te vira, Lucas. E diga assim, e eu sou exigente. Então, o que a gente fez na época? Isso é até uma dica boa para o pessoal que me pergunta muito, mas tu agora só faz com guia computadorizado, 3D, tem que ter scanner, não sei o quê. E na época eu não tinha nada disso. E a gente pensou numa solução muito mais simples, muito mais barata, até que hoje nem é mais tão barato assim, né? Porque o digital está tão fácil, tão comum, está muito mais fácil e rápido. Exatamente, hoje em dia pelo fato está mais rápido. Está muito mais fácil e rápido. Mas na época, olha só o que a gente teve que fazer. E isso, pessoal... Deixa eu fazer o seguinte, antes de tu passar, deixa eu só... Porque eu virei a câmera aqui só para dar uma cara. Mas eu vou já chegar nesse slide aí, eu passo a bola para ti, beleza? Pois vai, então, vai. Senão... Só resumindo aqui, cirurgia ortognática, a gente descartou, intrusão ortodôntica descartamos, compensações periodontais dentárias foi o que a gente optou. Então, aqui são as curvas padrão, né, que a gente faz o DSD. Hoje em dia eu já faço um DSD diferente, né, já faço no outro programa, de uma forma 3D, né, com escaneamento. Aqui era uma forma 2D ainda, né, que a gente fazia. Caso antigo é que a gente aprende.
Pois é, exatamente. E aí o que acontece? Aqui tem os limites, né? Digo, olha, aqui era onde terminava a gengiva, digo, olha, eu quero aqui, essa aqui que termina aqui sobe para cá, e aqui é onde tem passando o dente, é onde eu iria fazer o desgaste, né? Só que isso aqui foi o DSD padrão, onde tinha muito desgaste. Eu peguei, eu individualizei o DSD. Eu coloquei dentro da realidade da paciente, eu digo, não, não vou desgastar tanto como tem, por exemplo, esse canino, vou desgastar menos. Desci um pouquinho aqui, desci um pouquinho aqui, aqui eu ajustei, enfim. Aqui é mais ou menos aí o desenho que a gente fez, né? Em cima disso, bolamos aí esse planejamento e aí eu te mandei, Lucas, ó, o que eu quero, o que eu preciso é isso aqui, Preciso dentro desse da minha aumento. percepção. Pois é, dentro da minha percepção, é isso que eu preciso. Vê só, aqui dá para ver bem nitidamente o tanto que tem de desnível, né? Aqui vai tirar 0,8, 1, 0,7. Aqui, ó, é 1,5, 2, 2,5, 1,5, 1,5. Então, desse lado, realmente teve que tirar bem mais. Eu digo, Lucas, é isso que eu preciso. Então, vê dentro da tua percepção se tu concorda com o meu planejamento e vamos trocar uma ideia, certo? Então, esse próximo slide aqui já foi após, eu vou deixar tu continuar bem aí Show. o teu, que é onde tu assumiu, aí o meu próximo slide tu já me Isso. entregou com a cirurgia e eu dou O continuidade. que que a gente teve que fazer, né, na verdade? É. A gente, ó, vou subir aqui um pouquinho. A gente teve que tentar ser o mais fiel possível a esse planejamento. Então, o que que eu pedi para o nosso protético? Que no caso, inclusive, esse trabalho eu fiz com o Eduardo, lá no The Dental Lab, do Sim, Luiz, sim, né? sim. Então, o Aham. Eduardo encerou para mim, nessas alturas, né? Nessas alturas que foi passada pelo Dr. Antônio. E em cima disso, ele vazou uma plaquinha de acetato. Não sei se dá para ver, mas tem uma Acho que plaquinha de eu acho acetato que logo deve ali. baixar um pouquinho. Deixa eu Baixa um passar o pouquinho. slide Ah, e certo. aqui dá para ver. Ó, aí a gente pegou essa plaquinha de acetato e jogou na boca do paciente, porque daí eu ia ter uma maneira de ser o mais fiel possível. Eu não ia ter que ficar pegando um paquímetro, por exemplo, e Sim. ficar medindo dente a dente, cortando a mão. Como a gente não fazia de uma maneira ainda guiada no 3D, a gente fez um guia tupiniquim como esse, mas que funcionou super bem. Olha E só a funciona até qualidade hoje. das incisões que a gente Aham. conseguiu. E se a gente for medir aí, está muito próximo do planejamento que o Dr. Uhum. Antônio pediu para a gente. Muito Exatamente. próximo. Né? Não Exatamente. garanto, assim, mas olha só como já mudou a Já. posição dos ênites, ficou bem tranquilo. Né? É uma cirurgia muito sossegada de fazer. Eu sempre, pessoal, prefiro agora eu vou voltar aqui um pouco para mim. Né? Eu prefiro sempre utilizar um guia justamente por conta disso. O paciente hoje ele busca muito conforto, muita assertividade no tratamento. Então, quanto mais planejado e quanto mais guiado a gente fizer as incisões, menos chances a gente vai ter de fazer uma nova cirurgia no paciente, o que vai deixar ele mais chateado, né? Infelizmente acontece, mas é o que a gente falou ontem na live, né? Inclusive, Uhum. quando a gente começa a acertar, é porque a gente está começando a fazer a coisa certa, né? Uhum. Então, quanto mais a gente planeja, mais a gente consegue um resultado positivo. Então, depois que a gente fez essa cirurgia, nesse modelo aí de guia, né? Eu passei a bola de volta para o reabilitador, para o doutor Antônio. Né? Claro que a gente espera o período de cicatrização da gengiva lá e logo depois disso o doutor Antônio assumiu para finalizar o caso com a estética branca, né, no caso agora. Isso. E aí ele Vai pode virar. mostrar para vocês. Lembrando que foi feito em parceria com meu grande, grande, grande sócio, parceiro, Dr. Marcos Rogério, né? Meu parceiraço, a parte da reabilitação, prótese sob implante, as coroas, tudo isso aí foi com ele. Eu fiquei com a parte dos laminados. Ah, Esse tá. planejamento, essa coisa criteriosa aí, sempre a gente discutia lá, eu e ele, depois eu passava para ti. Então,
É aquela Show história. de A bola. equipe tá toda muito bem Tem que ser integrada, uma o equipe negócio anda, multidisciplinar mesmo. o Eu negócio sei bem anda. como que é aqui, eu também. A minha esposa é dura. Se Tem não que ser. tiver o 0,7 milímetros, ela vai brigar comigo também. Mas tu deixou 0,8, cara. Eu pedi 0,7. Nossa! Mas deixa eu virar aqui a câmera. Então, aqui foi como eu te mandei. E aí, divinamente bem, o Lucas me mandou da forma planejada, né? Então, aqui estava o caso inicial, a foto tá pequena aí toda, né? Aqui, após a gengivoplastia, já vê que a gente já aumentou os dentes. Às vezes o paciente sai de uma situação dessa, nossa, era isso que eu queria, era aumentar meus dentes, né? No caso dela, não, porque era mais complexo, porque tinha o desnível do plano oclusal, mas às vezes uma cirurgia dessa, você não precisa. Quando você quer aumentar dente, vale a pena deixar esse parênteses aí, nem sempre você precisa aumentar dente para baixo. Você pode aumentar, digamos assim, formalmente, aumentar dente para cima. Ou seja, tirou a gengiva, você expõe mais coroa clínica, você aumenta o dente. Às vezes o que o paciente está precisando é de uma bela cirurgia periodontal, não é de lente de contato nem faceta de resina, né? Então, a gente já conseguiu esse resultado aqui. Já tenho aqui uma outra, digamos, uma outra situação aqui para eu trabalhar agora juntamente com o nosso reabilitador, o Dr. Marcos Rogério. Aí a gente juntamente deu seguimento ao caso, certo? Então foi feito o enceramento, como a gente já antecipou, né? Esse caso ainda foi feito o ceramento de uma forma convencional. Esse aqui foi o grande Levi que fez esse enceramento. Hoje em dia eu mesmo faço os enceramentos de forma digital, que aí eu vou lá milimetricamente, deixando do meu jeito, batendo cabeça, enfim. Mas esse caso foi feito, como tu disse, funcionou e funciona muito bem até Muito hoje. bem, A até hoje. questão são opções, né? Se você tem a opção, acha melhor Isso. O digital. importante é você dominar a técnica que você está Exatamente. executando. E, Exatamente. além disso, além de dominar essa técnica, você tem que conhecer a biologia por trás de tudo, né? Sim. Porque, às vezes, o reabilitador lhe pede, né, para fazer um aumento, não foi o caso aqui, mas até o molar, e aí você precisa saber se você consegue aumentar a região do molar ali, até quanto você consegue aumentar, e sem correr o risco de, por exemplo, expor uma furca, entendeu? Isso. Então, a Isso. biologia por trás de tudo é muito importante. Então, Hum, é por isso que os cursos online, todos os cursos que a gente dá, a gente sempre preza pela biologia por trás da cirurgia. É claro que lá vocês vão ter o passo a passo inteiro, mas a biologia por trás da correção, ela é importantíssima de ser frisada e de ser entendida pelo cirurgião, pelo dentista que for fazer. Então, exatamente. essa base biológica é fundamental e esse caso só se tornou possível por conta da base biológica do Dr. Antônio, né? Lógico que ele sabia o limite também que podia aumentar e a gente conseguiu um resultado bem bacana. Acho que tu pode até mostrar já o resultado final dela, que É. a gente tem Tem as lives têm tempo, tempo, cara, já e eu, passou eu, já meia eu hora aí, fico com né? medo que já está com 32 minutos. Pronto, E eu então vamos lá, fico com medo danado, velho, de vamos passar um passar pouquinho. esse tempo e ela não deixar eu salvar essa live, que tá muito boa. Tá certo, beleza. Pois vamos lá. Lembrando que essa questão da biologia que tu falou é importantíssima. E uma coisa assim, a gente não está dizendo aqui que todos os dentistas quem tem que entender minuciosamente isso. Não, você tem que ter uma noção. Agora, digamos, eu tenho uma noção, mas quem entende disso aí é o Lucas. Eu digo, Lucas, eu preciso disso, é possível? E aí ele vai, com os conhecimentos dele, me diz, cara, é possível. Eu digo, então vamos lá. Então a gente divide responsabilidades, né? Eu É acho que claro. um dos grandes lances é isso aí, é você não querer abarcar todo o mundo, todas as especialidades. Você tem que ter conhecimento e passa a bola para o colega, pede opinião e troca ideia e no final tá tudo certo. Deixa eu virar aqui a câmera. Pronto, Vai então lá. aqui o enceramento. Aí depois do enceramento, né, fizemos o mockup, não tenho foto do mockup aqui. O mockup foi aprovado pela paciente, né, que foram os provisórios. E aí aqui eu já tenho aqui as coroinhas que chegaram.
Prós e os lambions. Legal. Aqui é a visão oclusal, uma visão lateral, né? Obedecendo todo o planejamento, chequei tudinho, medi dente por dente, vi se estava como eu queria. Show! E aí, aqui, já no momento de fazer testando a adaptação e o eixo de inserção, a gente vai colocando uma por uma. Bem bacana. Isso. Botar aqui esse outro. Aqui a metade com e metade sem, só para a gente ter uma noção da quantidade que aumentou. Isso é uma foto que eu gosto de fazer, mostro para o paciente. Eles, nossa, mudou isso tudo? Vai mudar tudo isso? É legal, e eu gosto muito de fotografar, de filmar, porque aí a gente vai passando para o paciente o passo a passo, certo? Então, aqui, está estourado um pouquinho a imagem, mas aqui a gente tem já no dia da instalação, né? A gente tem a gengiva ainda em alguns pontos, um pouquinho inflamada, conta dos fios retratores e tal, mas a gente tem aqui uma harmonia de zênite gengival, de central, os laterais numa proporção, o canino aqui, ó, nessa mesma proporção, então ficou muito bacana. O que acontece? Como ela tinha aquela dinâmica labial, digamos, diferente, então a gente não consegue, olhando uma foto dessa, ver uma proporção, uma simetria ideal. Por quê? Porque aqui eu estou sem os lábios, né? Quando a gente joga os lábios em cima, como eu disse, esse lado aqui, ele descia. Então, foi o que a gente fez? Tirou aqui, né? Tirou aqui gengiva, osso, né? E os dentes foram encurtados desse lado. E desse lado aqui, os dentes foram acrescentados o tamanho. Para com isso, a gente conseguir fazer, como estava assim o plano, a gente conseguir fazer isso e a gente dá aquela impressão de um plano, digamos, normal, simétrico. Mas, na verdade, a parte esquelética dela continua com Tem a foto dela sorrindo aí? Tem uma foto aqui do antes, a foto do antes, né? A grande exposição dela. Aqui tem a foto dela, da simetria que a gente conseguiu. Essa aqui é foto bem recente. Olha lá, excelente. Muito bacana. Olha só a curva que eu falei, que eu gosto muito dessa curva aqui do lábio. Então, os dentes tocando, todos eles tocando. Esse caso é muito legal justamente por conta disso. Se você afastar o lábio dela lá, você acha que não tá legal. Isso, você acha que ficou. Poxa, isso. Mas e aí você, quando você vê o conjunto da obra, aí você consegue visualizar o efeito estético que isso causou na paciente. Exatamente. Então, era justamente o que a gente conversava no início da live lá. Né? A interação e a visão como um todo do paciente. Exatamente. Isso é muito legal. Se eu quisesse deixar isso aqui simétrico, o que é que eu ia fazer? Eu ia deixar esse dente do tamanho desse, só que quando ela sorrisse, essa ponta ia se esconder por debaixo do lábio dela, assim como essa. Então aqui a gente olha, esse lateral está mais em cima, mas é porque a dinâmica labial dela fez com que a gente tivesse que fazer isso. Quando a gente vê o sorriso, a gente vê o sorriso simétrico, exposição de gengiva simétrica, né? Aqui uma outra foto aqui lateral, aqui, aquela outra lá, né? Então, ficou um conjunto com isso. O conjunto da obra, a gente saiu dessa situação superior para cá. Agora, foi da noite para o dia? Não. Muito planejamento, conversando com colega e, enfim. Muitas horas estudando. Exatamente. Vou tirar aqui isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu fiz uma rapidinha aqui de como era. Aqui pós-gengivoplastia e aqui como ficou. Olha como ficou harmônico esse sorriso aqui no final. Né? Aqui a gente tinha esse plano inclinado, esses dentes aqui tortos, aqui assim, né? E a gente conseguiu, aqui ainda estava, porque aqui tinha mexido só em gengiva, aqui a gente já conseguiu melhorar. Né? Isso, o importante é ela entender também da limitação, né? Que ela também ficou muito ciente da limitação que ela tinha. Isso, exatamente. E aceitou a proposta. Com certeza. Isso é muito legal. E muito feliz. Então, o que é que no final de tudo faz a gente ver que valeu a pena todo o trabalho? É isso aí, autoestima lá em cima, né?
Fez até ensaio fotográfico, é isso aí. Olha aí, sorrisão. Bacana, muito Eu acho que bom. ela está acompanhando a gente aí, que ela é Olá, fãzaça. é isso aí. Olha, coisa linda. Show de bola. Muito bom, Então, cara. muito bacana, muito bacana. E esse aí é um dos Dá casos que a tempo gente tinha. a gente mostrar mais um? Pronto, vamos lá, vamos correr Um aqui que dá. rapidinho aí, porque Então, vamos, agora, como a gente destrinchou esse um pouco mais, o outro eu vou isso, passar um pouquinho só mais rápido, passa. certo? Isso. Pronto. Deixa eu passar esse aqui um pouquinho mais rápido. Pronto, deixa eu iniciar aqui. Para quem está acompanhando aí, eu vou ter que falar um pouquinho mais rápido, pular de repente até alguma coisa. Então, aqui o desejo, né, de todas elas e eles é melhorar a estética do sorriso, né? Aumentar os dentes são pequenos, tarará, dá para ver aqui o tamanhozinho do dente, realmente é pequeno, foto lateral, beleza. Então, eu fiz esse vídeo aqui, eu gosto muito, mostrando como é que também é a dinâmica. Eu peço para o paciente falar, às vezes, só letrar alguma coisa, o lábio se mexe, se movimenta, sorri, tudo, e a gente dá para perceber nitidamente o tanto que mostra de gengiva, né? Olha, Entendi. ela falando aqui, mostra muito. Eu digo, Isso. opa, mostra muita gengiva, que já a gente já encontrou um problema aí, beleza. O que é que acontece? Essa paciente passou por ortodontia, certo? Eu não consegui juntar as fotos, eu sempre tenho nos meus arquivos, mas eu não tinha. Mas ela tinha classe 2 de canino, fizemos uma orta aí de quase 2 anos, onde ela tinha dentes instruídos, o 16 tinha instruído, porque ela tinha perdido o 46. Então, instruí com mini implant, corrigi a classe 2 dela, botei tudo em classe 1. Por que é que eu estou frisando isso? Não adianta o paciente chegar querendo lindos dentes, quando você olha a oclusão dele, Não tá. sobremovida, linha média desviada, dente Isso. instruído. ah, as guias dela estavam sendo executadas no pré-molar e não no canino, então ela estava com lesões cervicais não cariosas. Então tinha uma série de problemas onde a gente teve que, primeiramente, organizar a oclusão para daí a gente partir para estética, Excelente. que era o desejo, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu disse para ela, olha, a gente precisa mexer em gengiva. Foi daí onde eu já conversei com o Lucas. Lucas, tem outro caso para nós aqui. Vamos lá, compartilhamos, né? Te mandei tudo, a gente conversou e tu diz, Isso. beleza, me manda aí, vamos consultar que vai dar certo. Aí, o que foi que eu fiz? Um mockup, um enceramento, simulando uma plastia gengival e outro sem, porque a paciente estava na dúvida. Mas a obrigação nossa é dizer, olha, para ficar legal, isso aqui fica bom. Mas tu quer saber de uma coisa? Tu quer ver como é que vai ficar com a cirurgia e sem a cirurgia? Ah, eu quero, porque daí eu decido. Eu digo, beleza, fechado. Pois vamos lá. Fiz 2 enceramentos, aqui já foi digital, ó. Já dá para ver aqui, que aqui já é de forma digital, né? Dá para Aham. ver. Deixa eu Já ver é aqui. resininha ali Ali, ó, impressa. os modelinhos impressos, né? Os modelinhos impressos e as 2 guias de mockup, né? Beleza, vamos fazer aí os dois, porque aí a paciente, a gente divide responsabilidades. Por quê? No final das contas, mas a gengiva ficou aqui, eu digo, opção sua, né? Lembra que a gente conversou? Enfim, aqui, para quem não conhece o mockup, né? A gente usa a resina bisacrílica aí de acordo com o que foi planejado lá no enceramento. A gente coloca aí. Deixa eu passar logo esse vídeo, deixei logo para o próximo. Pula logo lá pro mockup. Hã? Pula logo lá já pro mockup para Pronto. ela Então deixa eu pular mostrando a aqui. diferença. Pronto, aqui. Pronto, aqui já saindo do mockup, né? Aham. Então, vamos tirar aí. Quando a gente tira, a gente já tem aquele impacto de, nossa, melhorou o formato, Ah, melhorou a textura, melhora daí ela tudo, já veio a não quer tirar intenção. mais nem o mockup da boca. Pois é, não quer. Ah, não. Inclusive, ela viajou, cara. Tinha um congresso para ir, ela pediu para ir com o mockup. Ela foi, voltou Eu 10 dias depois. lembro. Eu acho que eu removi aqui quando ela veio. Foi, eu te mandei com o mockup, certo? Foi. Então, esse slide aqui, ó, é bem interessante. Aqui está o caso dela inicial, mostrando gengiva, dentes pequenos. Aqui uma foto que eu fiz, ela sem a plastia gengival, mostra que, observem que
aqui eu consegui melhorar tamanho, fechei diastema, mas mostra gengiva. E a proporção do dente ia ficar uma coisa assim, meu Deus, tem alguma coisa me incomodando aí, certo? E aqui o mocap com a plastia gengival, ou seja, aqui já não mostra gengiva, consegui dar aqui uma proporção maior de comprimento, largura, né? Então, depois disso, a paciente realmente disse, realmente agora você me convenceu do tanto que é importante isso aí, certo? Então, aqui eu acho que é o... Tarará, deixa eu ver aqui. Aqui é o mocap que ela gostou, né? Observa a mudança no sorriso aí. Então, isso aí já dá uma previsibilidade no tratamento, porque ela já sabe mais ou menos como vai ficar. Aqui, deixa eu só mostrar rapidão aqui uma coisa. A tua parte? Porque, assim, depois que ela aprova, depois que ela aprovou o mocap e como você já estava com o enceramento digital pronto, isso facilitou a minha vida de uma forma tremenda. Porque se ela já tem o planejamento pronto da reabilitação protética dela que ela vai receber, eu pego esse enceramento digital e só desenho o meu guia de acordo com o teu enceramento, entendeu? Eu ganho muito tempo nisso, certo? Exatamente. E aí, essa é a importância da integração, tá? Uma vez decidido o plano final do paciente, se torna a vida do periodontista muito fácil. Muito. E foi o que a gente conversou. Eu digo, Lucas, ela decidiu fazer, o planejamento é esse, ficou lindo, o tamanho ela aprovou, ela gostou, então te dei e tu disse, pronto, agora eu tenho tu já guia, botou a bola na marca do pênalti para mim. Pronto, aí você deu o chute, bem no meio. Aí, quase tirando o goleiro. No próximo slide já passa para ti. Então eu sempre faço a foto com o mocap, a foto dela inicial, e ela diz, realmente é isso que eu quero, gostei, tá lindo, maravilhoso. Então eu deixei o mocap, né, e te mandei ela desse jeito para poder servir de guia. Então eu não lembro se tu usou o teu guia ou se tu usou esse aqui, mas é isso que eu vou mostrar, ó. Na hora que ela vem com o mocap, que tu já me mandou o enceramento digital, em cima do enceramento, porque eu lembro que tu mandou o arquivo para mim. Sim, em cima desse arquivo eu já desenhei o guia. Porque o guia ele é mais preciso ainda do que o mocap. Deixa eu virar aqui. Porque o mocap às vezes ele quebra um pouquinho na hora da gente remover. Isso. Aí, ó, o que eu fiz? Eu só desenhei o guia, ó, de corte em cima do enceramento que tu me fez, né? Que tu já tinha feito. Então, isso faz com que a gente tenha uma precisão absurda, mais ainda do que aquele outro caso, né? Do que a gente fez com a plaquinha de acetato. Sim. Porque esse é um guia totalmente planejado em cima de um enceramento digital, em cima de uma tomografia computadorizada, dentro de um software que vai permitir que a gente tenha uma impressão, né, depois dele, 100% fiel. Tá? Então, a partir daí, a técnica fica altamente fácil e previsível. Isso, né? Você consegue uma assertividade incrível com a utilização desse guia. E é por isso que hoje 100% das minhas cirurgias de correção de sorriso gengival são com guia. Tá? Porque eu adoro uma precisão. Isso. E adoro fazer bem feito. Então aqui esse guia, só para mostrar, ele é um guia duplo. Né? Ele me mostra o tamanho do dente que tem que ficar e ele me mostra até onde eu tenho que fazer a minha osteotomia, né? Então ele é um guia duplo. Tudo isso planejado com a tomografia também, né, Lucas? Tudo isso planejado com a tomografia e sem deixar que a biologia por trás do aumento seja esquecida. Né? Sim.
né? Com certeza. Depois disso, depois de rebatido o retalho e feito a osteotomia, só me resta suturar, né? Aqui é o caso suturado, né? As suturas, no caso dela, eu fiz já pelo lado palatino, para não Uhum. ficar nem a amostra. Aí você quase não percebe o pontinho ali, ó. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, tá vendo? Dá para ver um pouquinho do ponto aí, mas muito discreto. Ela já consegue ter uma vida bem sociável logo depois da cirurgia. Mas ela não queria, porque o mocap estava muito melhor do que o que ela estava. E aí eu acho que ela correu. Ela disse, não, eu vou fazer tudo que tem que fazer. Eu vou esperar aqui em casa, quietinha, que eu quero reabilitar isso antes do Natal. Se fosse esse período de máscara, nem tinha problema, né? Se Botou a fosse máscara. pandemia, ela ficava tranquilamente. E Foi, aí foi esse eu Natal queria mesmo. só que tu mostrasse o resultado final, que o dela eu sei Pronto, que ficou incrível. pronto, vamos lá. A Aqui. mudança foi ótima. Então, depois da pele concluída, né? Aí a gente foi para a parte dos preparos, moldamos. Esse aí é o trabalho já feito também pelo Levi, o grande Levi, excelente profissional. Foi ótimo. E aqui, como era um caso de reabilitação, aqui tinha prótese sobre implante, aqui era um dente dela que tinha um núcleo metálico muito antigo, então teve preparos para coroa, preparos para laminados, ó, vê que no canino aqui está praticamente preservado, um preparo minimamente invasivo, enfim. Aqui tem um videozinho da gente fazendo também os testes, né, testando a adaptação. Deixa eu passar aqui um pouquinho, vamos aqui para o vizinho. Testando tudinho, peça por peça. Pronto. E aqui nessa última já, a gente vendo a adaptação, a cor, a naturalidade que conseguimos com o trabalho, para daí a gente partir para a cimentação mesmo definitiva, né? Se nessa fase der algum probleminha, volta, manda para o laboratório, refaz, enfim, tem que finalizar com grande estilo. Então, show aqui, de bola, cara. né, tá aqui, ó. Aqui eu gosto muito dessa imagem porque eu tentei até colocar a foto dela antes, mas não deu tempo. Mas aqui, esse dente tinha extruído a ponto de... Aqui é um implante. Não tinha espaço para botar um implante. Então, esse dente foi intruído. Aqui ela tinha classe 2 total. Então, tu vê que a gente não está preocupado só com a estética do sorriso, da gengiva de dente. Aqui tá tudo encaixado em classe 1, cara. Tudo belezinha. Do outro A lado, ó. longevidade disso vai ser muito maior do que se ela não Nossa, tivesse corrigido a oclusão dela. show. Aqui ela tá É com uma guia, outra deixando guia preocupação canino. grande que a gente tem que ter. Exatamente, guia, cara. Se a gente não bota guia canino, acontece uma das doenças bucais mais prevalentes hoje na população, principalmente adultos jovens. Lesão cervical não cariosa. Então, guia, lateralidade em pré-molar, meu Deus, aí vai-se embora. Então, aqui, né, depois tudo voltado, aqui já umas fotos aí. Já uma sozinha final, aqui tá estourando um pouco a cor, tá? Aqui foi logo depois da cimentação, então ela tava ainda com o lábio ainda... Aí a pessoa fica sem graça, né? Umas 7 horas. Exatamente. Depois que ela se olhar no espelho, o sorrisão abre. Foi. Exato. Então, show. Aqui, ó, o que a gente tinha Muito aqui de legal. proporção, né, de como era, como ficou, então ficou muito satisfeita, tivemos um resultado aí realmente bem satisfatório aí, né? Conseguimos melhorar formato, tamanho, cor de dente e a gengiva também. Excelente, cara. Excelente. Gran finale. O tempo tá um pouquinho estourado aí, né? Mas olha, eu tenho aqui outro caso, que esse caso, na verdade, só são 4 fotos. Eu acho que vale a pena mostrar rapidinho para tu fazer tuas considerações finais. Tu lembra vai lá. desse grande... Te dou 2 minutos. Pronto, olha aí, ó. Aqui já é um caso da ortodontia. Como a gente está falando de integração das especialidades, o que é que acontece? Recebi esse caso, eu digo, Lucas, cara... Vou tirar aqui o comentário para o pessoal ver. Tô com recessão gigante. Ele chegou para mim desse jeito, estava fazendo um tratamento aí, extraiu, que incisivo, enfim. Eu digo, Lucas, e agora? O que é que a gente faz com esses caninos? O Lucas me perguntou, cara, o que é que tu pretende fazer? Tu vai vestibularizar? Tu vai lingualizar? Tu vai distalizar? O que é? Eu digo, cara,
Esse aqui eu vou lingualizar, ou seja, botar como se fosse para dentro da tábua óssea. Esse eu vou distalizar um pouquinho. Em resumo, decidimos mexer somente nesse. O Luca disse, cara, Isso. vamos fazer o desse dente. No final do tratamento, a gente faz o do outro, certo? Então, aqui, a gente já está já com, ó, já foi feito. Olha como eles eram bem parecidos, né? Opa, bem parecidos. E aqui embaixo, olha como é que ele já está. O recobrimento que conseguiu aí o canino. Ninguém diz que esse dente aqui era igual a esse aqui, né, meu amigo? Então, esse aqui continuou, que a gente optou por Isso. fazer. Tem um motivo porque é que a gente decidiu fazer um e o outro. O outro não. O motivo é simples, porque existe um fator que predispõe ao aparecimento da retração gengival, né? Que é o mau posicionamento dental dentro da arcada. Então, como aquele dente do lado 23 está vestibularizado e ainda vai ser recolocado dentro do alvéolo, tem vários estudos de 1982, 86, do grupo do Carey, né? Que mostra justamente isso, que quando você volta o dente para dentro do alvéolo, você tem um prognóstico bem melhor na época que você vai fazer o recobrimento radicular. Então, como o prognóstico do 13 já ia ser um prognóstico bom, a gente resolveu fazer logo. Tanto que, se a gente depois comparar, doutor Antônio, a foto inicial do 23 com o final, quando você reposicionar, muito provavelmente ele vai ter ganho algum tecido ali naquela região e essa retração vai ter diminuído. Cara, ela não vai sumir, mas ela vai diminuir. E aí o nosso prognóstico vai ficar muito mais favorável, entendeu? Sim, sem dúvida. E olha aqui, ó. Dos motivos aqui, ó. Olha o trauma do canino inferior no canino superior, batendo em cima. Então, gente, olhou isso aqui? Tem que fazer a cirurgia, beleza, mas qual o motivo? É escovação? Tá botando muita força? É trauma oclusal? É uma erosão ácida? É porque o paciente tem um refluxo, meio bucal ácido? Enfim, vamos investigar o que é. Então, uma das coisas aqui é o trauma que ele estava sofrendo e agora, no caso mais adiantado, a gente já conseguiu melhorar. Né? Então aqui ele tinha, né? Aqui, ó, aqui dá para ver até melhor. Olha só, cara, isso ficou muito lindo. Todo mês quando eu atendo ele, eu fico paquerando com essa aqui. Ficou lindo, olha só, cara. Daqui para cá, lindo. Aqui ele tinha uma raiz residual, botei um mini implante, estou ganhando osso aqui para fazer implante, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Era só isso aí mesmo. Para mostrar a integração. Você conseguiu falar em 2 minutos. Pronto. Tô brincando. Tinha mais, mas uma. Eu sei. O problema é que nossa live vai acabar. E eu preciso terminar ela antes deles me expulsarem, porque senão eu não consigo salvar. A bola é toda sua, meu amigo. Cara, brigadão mesmo. Foi um prazer, foi ótimo passar essa hora aqui agora com você, discutindo esses casos. Espero que eu tenha contribuído um pouco aí com todos que entraram. Agradecer a todos que entraram. Eu até desativei os comentários para a gente conseguir ver melhor. Então, não consegui ler. Nem vi quem entrou e quem não entrou, desculpa. Mas eles ficam registrados aí para gente? Mas fica registrado para a gente depois. Então, eu agradeço. Ó, já estão me dizendo que eu só tenho 1 minuto. Então, cara... Não, aqui no meu celular são 8h27. Pois é, mas aqui tem um cronômetro no meu falando quanto tempo tem. Certo. Dá um tchau, beleza. Aí, cara, para todo mundo. Agradece. Obrigadão. Na hora. Valeu, Lucas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos que participaram. Também não vi comentário de ninguém. Talvez algum paciente deu um ok aí, passou batido, mas é isso aí. Obrigado pela atenção de todos. E vamos falando, vamos preparar uma outra, que tem mais casos aí para mostrar, viu? Com certeza. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, meu amigo. Até mais. Foi show, cara. Adorei. Show de bola, show de bola. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.